Olá, hoje trago para vocês algumas das ideias do pensador francês e espiritista Leon Denis. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec e na sua obra intitulada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele propõe responder às grandes questões da humanidade, aquelas que nós sempre buscamos, ou seja, quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Me acompanhe? Eu sou Wander Barreto e sou colaborador da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Qual é a natureza de nossa personalidade? Ela comporta um elemento capaz de sobreviver à morte? A essa questão estão ligadas todas as crenças, todas as esperanças da humanidade. O problema do ser e o problema da alma fundem num só. A alma é que fornece ao homem o seu princípio de vida e de movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. Assim como a alma divina domina e coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. De onde viemos? A alma, dissemos, vem de Deus e é em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa, por assim, à análise como tudo quanto dimana do absoluto do Pai Criador. E para onde vamos? Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando assim 1000 cintilações. O mesmo sucede com a alma humana. Pouco a pouco, a alma se eleva e conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e de virtude. Sente-se cada vez mais estreitamente ligada aos seus semelhantes. Comunica-se mais intimamente com o seu meio social e planetário. E elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Hoje, portanto, somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral, adquirimos a atração. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. No reino hominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência, porém não inspira a ação, o amor e a dedicação. Ainda menos, o ensino clássico possibilita alcançar a concepção de vida e do destino, que desenvolve as energias mais profundas do nosso eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim mais elevado. Até aqui, nesse momento em que nos encontramos enquanto humanidade, o pensamento do homem esteve limitado aos círculos estreitos da religião, das escolas ou sistemas que se degladiam e se combatem reciprocamente. Daí essa divisão profunda de ideias, essas correntes por vezes violentas e contrárias que perturbam e transformam o meio social. Precisamos, contudo, aprender a sair desses círculos rígidos e dar livre expansão ao nosso pensamento. Cada sistema, escola, doutrina contém uma parte da verdade. Nenhuma, porém, contém a realidade por completo.
O universo e a vida possuem bastantes aspectos dos mais variados, bastantes e numerosos para que um sistema só possa abarcar todos eles. Dentre essas concepções absurdas, é preciso recolher os fragmentos da verdade que elas contêm, aproximá-los e colocá-los de acordo com o que é bom e com o que é belo, com o que é correto. Depois, unindo os novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrimos a cada dia, caminharemos rumo à unidade majestosa e à harmonia do pensamento. É tempo, portanto, de reagir com vigor contra essas doutrinas funestas e procurar, fora da órbita oficial das velhas crenças, novos métodos de ensino que respondam às imperiosas necessidades do momento presente. É preciso preparar os espíritos para as necessidades, os embates da vida atual e das vidas futuras. É preciso, sobretudo, ensinar o ser humano a se conhecer, a desenvolver em vista de seus objetivos as forças latentes que nele dormem. A crise moral e a decadência de nossa época provém, em grande parte, do fato de o espírito humano ter se imobilizado durante muito tempo. É preciso, então, tirá-lo da inércia, das rotinas seculares, levá-lo às mais elevadas altitudes, sem perder de vista as bases sólidas que vêm oferecer-lhe uma ciência engrandecida e renovada. É a essa ciência do amanhã que trabalhamos para que seja construída. Ela nos fornecerá o critério indispensável, os meios de verificação e de comparação, sem os quais o pensamento entregue a si mesmo sempre correrá o risco de se perder. A noção do bem, gravada no fundo de nossas consciências, é igualmente prova evidente da nossa origem espiritual. Se o homem procedesse do pó ou fosse resultante das forças mecânicas do mundo, não poderíamos conhecer o bem e o mal, sentir remorso e nem dor moral. Se a vista do mal nos tem causado sofrimento, se temos chorado por nós mesmos e pelos outros, já podemos entrever nessas horas tristes de dor reveladora as secretas profundezas da alma, as suas ligações misteriosas com o além e o encanto amargo e o fim elevado da existência e de todas as existências. A ciência moderna analisou o mundo no seu exterior. Suas penetrações no universo objetivo são profundas. Isso será a sua honra e sua glória. Mas nada se sabe ainda do universo invisível e do mundo interior. E é esse império ilimitado que lhe resta conquistar. Saber por que laços o homem se liga ao conjunto, descer às sinuosidades misteriosas do ser, onde a sombra e a luz se misturam, como a caverna de Platão, percorrer-lhe os labirintos, os redutos secretos, auscultar o eu normal e o eu profundo, a consciência e a subconsciência. Não há estudo mais necessário e mais urgente para todos nós. Enquanto as escolas e as academias não tiverem introduzido em seus programas, nada terão feito pela educação definitiva da humanidade. Por isso, a dor nos segue todos os passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição,
Uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Qual o sentido e a necessidade da dor? Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas por nós, mas sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, como condição de progresso. Todos os seres têm, por sua vez, de passar por essa situação. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la. Veja bem, para quem sabe compreendê-la. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si, e ao mesmo tempo tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, a única e duradoura. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quando a dor atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos eloquentes, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. Dá-se o mesmo com todos os heróis, com todos os grandes caracteres, com os corações generosos, com os espíritos mais eminentes. Sua elevação mede-se pela soma dos sofrimentos que passaram, que suportaram, que transformaram em virtudes. A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá fraca e dividida enquanto a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transforma uma sociedade por meio apenas de leis. As leis e as instituições não seriam nada sem os costumes, sem as crenças elevadas, sem a espiritualização da sociedade. Quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e convicções firmes, será sempre mais feliz do que outro povo de moralidade inferior. Para melhorar a forma de uma sociedade, portanto, sendo ela o resultado das forças individuais, boas ou más, é preciso agir inicialmente sobre a inteligência e a consciência dos indivíduos. O aspecto filosófico do Espiritismo ocupa-se com a finalidade da vida e a destinação da alma. Mostra-nos a doutrina espírita que, através de um raciocínio lógico, que fomos todos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento e sem moral desenvolvida, e que, através das vidas sucessivas, caminhamos para a nossa destinação, que é a felicidade. O aspecto religioso fundamenta-se, portanto, em Jesus, conforme se lê na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. O Espiritismo prega, portanto, conforme o cristianismo, a fé raciocinada, sem misticismo e segredos iniciáticos, na forma integral e consciente da conduta humana diante do Criador, tendo como lema: fora da caridade não há salvação,
É desta forma que o Espiritismo estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da felicidade do próximo. Tudo o que o Espírito fez, quis, pensou, reflete-se nele. Semelhante a um espelho, a alma reflete todo o bem e todo o mal realizados. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos acreditam erroneamente, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é um instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele permaneceria retardado nos caminhos da sensualidade. A dor física e moral forma, assim, a nossa experiência. A sabedoria é o nosso prêmio a recolher de nós mesmos. A matéria é o obstáculo útil, provoca o esforço e desenvolve a nossa vontade. Contribui para a ascensão dos seres, impondo-lhes necessidades que os obrigam a trabalhar. Como, sem dor, haveríamos de conhecer a alegria? Sem sombra, apreciaríamos a luz? Sem a privação, saborear o bem adquirido, a satisfação alcançada? Eis aqui a razão, porque encontramos dificuldades de toda sorte em nós e em volta de nós. Nada acontece por acaso, tudo tem um fim útil. Observemos, prestemos atenção e saberemos para que cada coisa acontece em nossa vida. Sabemos que não há educação completa sem dor. Colocando-nos nesse ponto de vista, é necessário livrarmos-nos de ver nas provações e dores da humanidade a consequência exclusiva das nossas faltas passadas. Todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em vias de expiação, de forma alguma. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas e de labor duro para colherem o benefício moral dessas experiências que lhe facilitarão ainda mais o progresso espiritual. O mal não tem, pois, existência real. Não há mal absoluto no universo, mas em toda parte a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. Em toda parte se exerce a ação de uma força, de um poder, de uma causa que, conquanto nos deixe livre, ao mesmo tempo nos atrai e nos arrasta para um mundo melhor. Por toda parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade e o amor. É aqui mesmo, em nós e em torno de nós, que a dor exerce o seu império. O homem tem de reparar, no plano físico, o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer ao cadinho da vida, em reencarnações sucessivas, ao próprio meio em que se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, expoliou, sofrer então as consequências do modo pelo qual anteriormente procedeu. A reencarnação, afirmada pelas vozes do além-túmulo, é a única forma racional pela qual se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe um universo com justiça. Logo, não há fatalidade.
Não há acaso. É o homem, por sua vontade, que forja as próprias cadeias. É ele quem tece fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. Todo dano causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária, até que, mediante os cuidados do culpado, a harmonia violada seja restabelecida no universo. Daí as provações, as enfermidades, as servidões materiais. Mas desde que o homem se instrui, desde que ele aprende a pôr os atos de sua vida em harmonia com a regra universal, torna-se, por assim dizer, com efeito cada vez menos preso a toda a adversidade. As vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, volvem a ele, mais cedo ou mais tarde, oprimem-no e apertam-no na necessidade de reformar, até que ele seja arrastado a esse movimento de renovação. Todos conhecem a máxima de que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. Assim, a alma humana deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos da sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade, e para isso precisa do obstáculo, da natureza resistente, hostil mesmo em muitos momentos, da matéria adversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços, formam a sua experiência e patrocinam o seu progresso. Daí também, nos estágios inferiores da vida, a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, se exerça sua livre escolha e cresçam assim a sua vontade e a sua consciência. É indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir em si mesmo o herói. Sem a iniquidade, a arbitrariedade, a traição, seria possível sofrer e morrer pelo amor da justiça? O Espírito Divino que anima o universo atua sobre todas as almas, busca penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las, mas a maior parte se deixa ficar na escuridão e no insulamento. Demasiado grosseiras ainda, não podem sentir-lhe a influência, nem ouvir-lhes o chamado. Depois que atingiu as alturas supremas, o Espírito diz, às vezes, de si para si mesmo: sou livre. Quebrei para sempre as algemas que me acorrentavam aos mundos materiais. Conquistei a ciência, a energia, o amor. Mas o que granjeei quero repartir com os meus irmãos, os homens, e para isso irei de novo viver entre eles. Irei oferecer-lhes o que há de melhor em mim. Retomarei um corpo de carne, descerei outra vez para junto daqueles que penam, que sofrem, que ignoram, para os ajudar, consolar e esclarecer. E então temos sempre ao nosso lado grandes almas para iluminar os nossos caminhos, como Lao Tse, Buda, Sócrates, Francisco de Assis e, recentemente, o nosso querido Chico Xavier, e todas as outras grandes almas que têm dado a sua vida pela humanidade. Todos eles, mensageiros do amor e da paz, enviados até nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, obrigado pela sua atenção, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.